Oi, amiguinho. Oi, amiguinha. Eu sou a tia Cláudia. A gente vai se ver muito por aqui, eu espero, tá bom? Vou começar sempre colocando uma historinha, trazendo uma história bíblica, uma história para reflexão, histórias de contos, tudo pra gente se divertir, aprender, se alegrar, tá bom? Hoje eu vou trazer uma história que eu acredito que você vai gostar muito. É sobre um rei. Um rei que ele era um pouquinho diferente. Esse rei, ele era muito bom. Ele era muito bonzinho mesmo. Ele fazia as coisas pelo povo, ele ajudava todo mundo, mas ele tinha um defeito. Será que alguém sabe o quê? Ó, ele não tinha orelha. E ele se envergonhava muito por isso. Ele achava que as pessoas não iam gostar dele porque ele não tinha orelha. Então ele falava, poxa, como pode um rei de cargo tão ilustre não ter uma orelha? As pessoas vão caçoar de mim, vão rir de mim. E ele achava que ninguém ia gostar mais dele. Então, por isso, ele sempre cortava o cabelo dele com o mesmo barbeiro. Por quê? Porque ele usava uma peruca, olha, que cobria bem a orelha dele e por cima ele ainda prendia com a coroa, porque ele era um rei, tinha que usar uma coroa, certo? Ele usava a coroa e deixava bem escondido aqui o cabelo e a coroa cobriam bem o defeito dele, a deficiência, que era porque ele tinha nascido sem orelha. E as pessoas, elas vinham no reino, os seus súditos todos o cumprimentavam, ele era ótimo com todos eles, ele ajudava cada um, mas ele não era tão feliz assim, porque ele sempre se preocupava que um dia alguém poderia descobrir o seu segredo. E aí tinha sempre um mesmo barbeiro, que era quem cortava o cabelo dele. Porque ele tinha cabelos por baixo da peruca, não eram muitos, porque ele já era meio carequinha. Mas aí esse barbeiro sabia, era a única pessoa no reino que sabia o segredo. Então ele tirava a coroa do rei, ele tirava a peruca do rei e ele ia lá, cortava os cabelos que nasciam, para não ficar aquela peruca bem volumosa, escapando da cabeça, ou com muito calor, porque a peruca já incomodava demais o rei. Ele vivia com muito calor, ficava suada a cabeça dele, ele não via a hora de chegar em casa, chegar no seu palácio, não tem mais nenhum compromisso para já arrancar aquela peruca e ficar escondidinho lá no seu quarto sem que ninguém pudesse vê-lo. Mas quando ele saía do quarto, ele novamente colocava a peruca. Então estava aqui o barbeiro, cortava o cabelo dele, depois novamente eles ajeitavam a peruca do rei, novamente colocavam a coroa no rei e assim seguia-se a vida do rei. Sempre assim, sem que ninguém soubesse do seu segredo. Só que aconteceu uma fatalidade. O barbeiro do rei, ele já era muito velhinho, ele já tinha sido até barbeiro do pai, do rei, da família, de muito tempo. E ele acabou morrendo. E o rei falou, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nenhum barbeiro. Bom, vamos ver no que dá. Só que o cabelo começou a crescer, incomodar e dar muito calor. E o rei falou, não vou poder continuar assim. Eu vou ter que escolher alguém para ser meu novo barbeiro, mas tem que ser alguém de muita confiança. Então ele analisou, ele verificou, ele tinha muito conhecimento porque ele não era um rei que estava distante das pessoas, ele era um rei bom, ele cumprimentava as pessoas, ele estava sempre junto do povo. Então ele sabia que tinha um homem, que ele era um barbeiro, e que ele parecia ser de confiança, era uma pessoa honesta, nunca viu ele envolvido com nada de errado, tá vendo como é importante? E aí ele falou, barbeiro, eu quero te contar um segredo. Eu não posso nomear qualquer pessoa para ser o meu barbeiro. Eu tinha um barbeiro pela minha vida toda, só que ele morreu. Porque eu tenho um segredo que ninguém sabe, só aquele barbeiro que morreu sabia. E agora eu quero revelar para você, porque eu quero que você seja meu barbeiro. Só que se eu te revelar esse segredo e você contar para alguém, você morre. O barbeiro ficou
tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu, onde que eu fui me meter? Ele pensou. E o rei falou, é só você não contar pra ninguém que você vai se beneficiar. Já pensou? Você tá trabalhando pra mim no reino. Vou te pagar muito bem por isso. O barbeiro, tudo bem, majestade, eu prometo. E aí o rei lentamente foi tirando a sua coroa, tirando a peruca. E, evidente, que logo aquele barbeiro viu qual que era o segredo do rei. O rei não tinha orelha. E ele viu, e o rei falou, olha, é o seguinte, isso vai ficar entre nós. Eu não tenho orelha. E ninguém pode ficar sabendo. Se alguém souber, eu vou ter certeza que foi você. Porque você é o único quem sabe do meu segredo. Pode deixar, majestade. Eu não irei contar a ninguém. E aí o barbeiro fez o serviço dele, cortou aqueles cabelos extras, aqueles cabelinhos que incomodavam o rei, perto, né, de onde ele não tinha orelha, na parte da cabeça mesmo, e fez todo o serviço, colocou novamente a peruca no rei, certo? A coroa novamente, e assim seguiu o rei para o palácio, e o barbeiro continuou com a vidinha dele, certo? Só que o barbeiro, ele ficou muito atordoado, porque ele ficou preocupado com o segredo do rei e ao mesmo tempo ele queria muito compartilhar, ele estava angustiado com aquilo. Ele falou, eu preciso contar muito para alguém, eu preciso falar, eu preciso contar para alguém. Ele não conseguia segurar o segredo do rei. Já pensou quantas pessoas que fazem isso, não é? Ele não conseguia ficar com o segredo de boca fechada. E aí, por fim, ele, angustiado, ele foi para a parte da mata, da floresta. E lá ele chegou perto de um bambuzal. E aí ele foi no bambuzal. E no bambuzal ele estava muito agoniado. E ele cavou um buraco, cavou, abriu o buraco, abriu. E quando ele viu que o buraco já estava bem grande de fundo, ele virou e falou lá dentro do buraco, o rei não tem orelha, por isso ele usa uma peruca velha. O rei não tem orelha, por isso ele usa uma peruca velha. O rei não tem orelha, por isso ele usa uma peruca velha. Se recompôs, se alinhou, se sentiu mais aliviado, porque ele falou, bom, pelo menos eu desabafei aqui um pouco. De novo, cobriu o buraco com terra, foi de volta e seguiu seu caminho. Depois de algum tempo, vinha passando um homem e ele andava sempre por essas bandas, ele gostava de criar coisas. E aí ele pegou um desses bambus que estavam aqui e levou para casa, porque ele falou, eu vou fazer uma flauta. Ele gostava muito de fazer coisas. E ele levou para casa e ele fez uma flauta. O que ele não imaginava é que a flauta que ele tinha feito, essa flauta não era como qualquer flauta. Ele tocou pela primeira vez. Ao invés de sair o soar da flauta como normalmente nós conhecemos, o barulho que saía da flauta era: o rei não tem orelha, por isso ele usa uma peruca velha. O rei não tem orelhas, por isso ele usa uma peruca velha. Ele falou, oxe, que coisa mais estranha. Deixa eu tocar de novo. O rei não tem orelhas, por isso ele usa uma peruca velha. Nossa, ele falou, o rei não tem orelha. É por isso que ele tá realmente com aquele cabelo que eu desconfiava ser uma peruca. Aquele homem, ele não foi muito legal para o rei. Ele foi até onde ele tinha buscado bambu. Ele apanhou muitos bambus. E com esses bambus, ele fez muitas flautas, que ele falou, vou ficar rico, todo mundo quer descobrir o segredo do rei. Vou vender a flauta e vou dizer que na flauta tem o segredo do rei.
E aí as pessoas se acumularam, e todas queriam a flauta, e todos compraram. Só que o que aconteceu com isso? Quando todo mundo tocava, não saía o som da flauta normal como nós conhecemos. Saía, o rei não tem orelha, por isso ele usa uma peruca velha. Quando as pessoas, nossa, o rei não tem orelha. E todos tocavam. E continuaram tocando. E falaram, ele não tem orelha? Paciência, né? Coitado, ainda bem que ele ouve, é só a orelha dele que não tem. E assim todo mundo começou a tocar. Quando isso caiu no conhecimento do rei, ele ouviu as pessoas tocando a flauta e ouviu o seu segredo sendo revelado. Primeira coisa que ele pensou, eu vou acabar com aquele barbeiro. Ele contou meu segredo. Só que depois ele ficou lá observando da varanda do seu palácio e ele viu que as pessoas continuaram tocando, ninguém estava nem olhando para o palácio, tal, todo mundo gostando de tocar. E aí ele resolveu ir dar uma voltinha entre eles. As pessoas nem o olharam diferente. Normal, como sempre ele descia e fazia e passava pelas pessoas, eles continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, levaram sua flauta, apenas tinham agora conhecimento de algo que ninguém sabia. Então o rei pensou, poxa vida, ninguém nem ligou pelo fato de eu não ter uma orelha. E eu, toda a minha vida, fiquei sofrendo com essa peruca velha, com esse calor na minha cabeça, esse suor, a hora estava fedida até a minha peruca, mas eu não podia desprezar ela, porque eu ia fazer o quê? E aí o rei falou, sabe de uma coisa? Já que ninguém se importou com a minha deficiência, eu é que não vou ficar sofrendo por causa disso. O rei tirou aquela peruca velha e fedida e falou, agora eu vou assumir que eu tenho uma deficiência e não é por isso que eu sou menos importante ou que eu vou ser um rei que não vai fazer as coisas. Eu vou continuar sendo um rei bom, vou continuar fazendo a minha parte. Não importa o que os outros façam, eu vou fazer a minha parte. E o rei se sentiu tão aliviado, a cabeça, ele sentiu até um ventinho quando ele saía. E as pessoas, normal, passavam pelo rei. Bom dia, majestade. Bom dia, majestade. Bom dia, meus súditos. Bom dia. E assim ele percebeu que ele ficou tanto tempo sofrendo à toa. E com essa lição, o que será que nós podemos aprender com esse rei? Nós podemos aprender algo que está no grande livro, um livro muito importante que eu não posso desprezar, a Bíblia. A minha é toda colorida assim, eu não sei como é a sua, mas o importante é que essa Bíblia contém a palavra de Deus. E em Coríntios 12, no versículo 12 em diante, ele fala que nós somos um corpo, e que o corpo ele tem muitos membros, e que cada parte do membro é muito importante. Por exemplo, se o pé disser para a mão, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, ele vai continuar sendo do corpo. Se a mão falar para o pé, eu sou mais importante que você, não é verdade. Se a gente não tivesse os pés, a gente não daria um dedinho nosso, uma unha nossa, é super importante. Se cai uma unha nossa, a gente sente falta. Se faz um machucadinho bem pequeno, ainda que seja no dedinho, às vezes dói tanto que todo o corpo fica doente, às vezes, com algum machucado. Então, eu quero te dizer, você é muito importante como você é. Não importa se você não tem o cabelo do jeito que você queria, não importa se você é pequenininho ou grande demais, ou muito gordo ou muito magro, ou se o seu olho é grande, ou se o seu olho é muito pequeno, ou se sua boca é muito fininha ou muito grossa, seu nariz é grande ou pequeno, não importa, você foi feito por Deus. Todos fomos feitos por Deus e temos um propósito, tá bom? Você é joinha, igual aquele rei, ele era super joinha, só que ele ficava se escondendo, porque ele achava que as pessoas iam desprezá-lo, e na verdade isso nem aconteceu, tá? Seja quem Deus fez você para ser. Deus te fez para ser uma bênção, e você é uma bênção, tá bom? Então um beijo para todos vocês, tá? Então essa foi a historinha do dia, e continue acompanhando que eu vou mandar mais histórias, tá bom? Fique com Deus, até mais!